Quando o Espírito Santo age, o impossível se dobra. Faça esta oração agora. Existem momentos na vida em que todas as portas parecem trancadas, quando o silêncio é mais alto que qualquer oração e quando até a esperança parece ter desistido. Mas é exatamente ali, nesse instante entre o desespero e a fé, que o poder do Espírito Santo começa a se mover. Ele não é limitado pela lógica, nem pelo tempo, nem pelas forças humanas. Quando ele decide agir, a realidade se curva. O que parecia irreversível se transforma em testemunho. O que estava quebrado se refaz, e o que foi declarado morto volta a respirar. Esta oração não é apenas um texto, é um clamor, uma entrega profunda à presença que transforma o inatingível e dobra o impossível. Feche os olhos, silencie o medo e deixe que cada palavra conduza o seu coração até o poder que move o céu quando o joelho toca o chão. Quantas vezes você já se sentiu à beira de desistir? Quando olhou ao redor e percebeu que tudo o que construiu estava desmoronando e o mundo parecia surdo às suas orações. Há dores que não se curam com o tempo, há vazios que o sucesso não preenche e há fardos que só o Espírito Santo consegue levantar. É nesse ponto que ele espera você, não quando tudo está bem, mas quando você já não tem mais forças para fingir que está forte. A Bíblia diz em Romanos 8:26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você não tem palavras, o céu continua te ouvindo. Mesmo quando você não entende o que sente, Deus entende cada lágrima como uma prece. Você pode estar atravessando uma noite longa demais, onde as respostas não chegam e o medo parece ser o único companheiro. Mas o Espírito Santo nunca se atrasa. Ele não é um espectador da sua dor. Ele é o protagonista do seu recomeço. Quando o homem desiste, ele age. Quando tudo desaba, ele reconstrói. Quando o impossível se levanta, ele faz o impossível se curvar. Não importa há quanto tempo você espera, o Espírito de Deus está prestes a mover algo em sua vida que nem você acreditaria se alguém te contasse. E antes que a dúvida tente sussurrar que nada vai mudar, lembre-se, o Espírito Santo não é uma promessa distante, ele é o poder presente. Ele não opera quando você sente, mas quando você crê. Hoje, essa oração é o ponto de virada entre o que era e o que será. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, foi o próprio Espírito que te trouxe. Então, permaneça até o fim, porque a partir do próximo minuto, cada palavra será um clamor direto ao trono de Deus. Enquanto esta oração começa, o céu já está em movimento. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, consciente de que nada pode permanecer o mesmo quando o teu poder se manifesta. Eu sei que onde tu chegas, o ambiente se transforma, o impossível se dobra e o milagre se torna inevitável. O teu mover não depende de circunstâncias, de status ou de merecimento, mas da rendição de um coração quebrantado. Por isso, hoje eu coloco diante de ti cada área da minha vida que precisa ser tocada pela tua mão. Entra onde as portas se fecharam, toca onde a dor se instalou e mostra que o teu poder é real, incontestável e soberano. Espírito Santo, manifesta a tua glória e prova que nada é definitivo quando o céu decide agir. Tu és o sopro que devolve vida ao que está morto, a força que reacende o que o desespero apagou. Quando teu espírito se move, o caos encontra ordem, o medo é substituído por coragem e o coração abatido volta a pulsar com fé. Tu és o mesmo que esteve com Jesus, o mesmo que ressuscitou os mortos e transformou pescadores comuns em testemunhas do impossível. Hoje, eu te peço que esse mesmo poder percorra cada pensamento, cada emoção e cada parte do meu ser.
Que tua presença desfaça toda sombra de dúvida e que eu seja tomado por uma fé inabalável, capaz de olhar para o impossível e declarar: o Espírito de Deus já está agindo. Espírito Santo, sei que a tua presença não chega para observar, mas para intervir. Quando tu te manifestas, o inferno se cala, o medo retrocede e o impossível se curva. Tu és o fogo que purifica, o vento que liberta e a voz que ordena ao impossível que se ajoelhe diante do poder do Altíssimo. Sopra sobre tudo o que está paralisado e transforma o deserto em caminho. Mostra, Espírito Santo, que não existe prisão que resista à tua presença, nem corrente que suporte o teu toque. Tu és a resposta que vem quando o mundo diz que não há saída. Hoje eu escolho crer no teu agir, mesmo quando não vejo. Escolho confiar, mesmo sem entender, porque sei que a tua fidelidade é maior que qualquer circunstância e que o teu poder não conhece limites. O mesmo Espírito que criou o universo é o mesmo que habita em mim, e é por isso que o medo perde força. A dúvida se dissolve diante da tua verdade. Espírito Santo, toma o controle. Quebra o impossível e escreve uma nova história sobre as cinzas do que foi destruído. Eu te peço que o teu poder se manifeste agora, não amanhã, não depois, mas neste exato instante. Que teu toque alcance o inalcançável, cure o incurável e transforme o que parecia perdido. Que cada palavra dita aqui se torne decreto no céu e se cumpra na terra. Que o impossível seja humilhado pela tua presença e que a glória do teu nome brilhe sobre toda a incredulidade. Porque quando o Espírito Santo age, nenhuma força contrária resiste, nenhum plano das trevas permanece e nenhuma lágrima é desperdiçada. Tudo muda quando o teu poder se levanta. Tudo se curva quando o teu nome é exaltado. Espírito Santo, manifesta-te e que o impossível, mais uma vez, se dobre diante de ti. Espírito Santo, quando o teu som ecoa, o impossível se curva. Não há força, muralha ou sentença que resista ao poder da tua palavra. Tu falas e a criação obedece. Tu ordenas e o caos se transforma em harmonia. Quando a tua voz se levanta, o inferno silencia. As trevas recuam e o impossível se dobra diante da autoridade que vem do trono de Deus. Hoje eu me prostro diante de ti, reconhecendo que nenhuma palavra humana tem o poder que há em ti. Tua voz não apenas fala, ela cria, reconstrói e restaura o que foi destruído. O que parecia perdido, tu chamas de volta à existência, porque nada é inalcançável para aquele que tem o poder de chamar o que não existe como se já existisse. Espírito Santo, fala à minha alma cansada. Fala aquilo que está preso dentro de mim, ao medo que grita quando tento seguir em frente, às feridas que escondo por trás de sorrisos. Quando tua voz toca, até o desespero se cala. Tua palavra não é som, é cura, é direção, é renascimento. Entra no silêncio da minha mente e sussurra a verdade que liberta. Que cada frase tua desfaça a mentira que me fez duvidar de mim e do teu poder. Sopra sobre o vazio da minha vida e preenche-o com o teu propósito. Porque quando tu falas, até o vento entende o caminho e o mar se aquieta. O impossível não é uma barreira para ti, Espírito Santo. É o palco onde revelas tua glória. Tu não operas por lógica, mas por soberania. Aquilo que para o homem é um fim, para ti é apenas o início de algo maior. Quando teu poder se manifesta, as portas que o medo fechou se abrem sem esforço, as correntes que o pecado forjou se partem e as vozes do passado perdem autoridade. Nada pode permanecer intacto diante da tua presença. Onde o teu espírito repousa, o impossível se dobra, o improvável acontece e o coração abatido encontra força para levantar. Espírito Santo, fala a minha história. Corrige os caminhos tortos, muda os decretos injustos, transforma o que parecia definitivo. Dá ordens àquilo que o tempo disse ser tarde demais. Onde houver ruínas, ergue um novo alicerce. Onde houver pranto,
planta alegria. Tu és o mesmo Espírito que transformou a cruz, símbolo de derrota, em o maior triunfo da humanidade. Que o teu poder se manifeste na minha vida com a mesma força, com a mesma glória e com o mesmo amor. Hoje eu te entrego tudo o que tentei resolver sozinho. Minhas batalhas, minhas lágrimas e os silêncios que só tu entendes. Que tua voz percorra cada área que precisa de tua intervenção. Que tua presença não apenas me console, mas me reposicione. Espírito Santo, fala de forma que até o impossível reconheça que és o único com autoridade para mudar destinos. E quando tudo parecer perdido, lembra-me que ainda há uma palavra tua sobre mim. E uma palavra tua basta. Porque quando o Espírito Santo fala, o impossível se curva. O tempo se reorganiza e a vitória se torna inevitável. Espírito Santo, eu sei que muitas das minhas batalhas não são travadas em voz alta. Há guerras dentro de mim que ninguém vê. Muralhas invisíveis erguidas pelo medo, pela culpa e pela dor. Mas tu vês, tu conheces cada uma delas. Nenhuma parede construída pela minha fraqueza é alta demais para o teu poder. Tu entras nos lugares onde minha força não alcança e destróis, com um simples toque, o que o inimigo levou anos para levantar. Tu não precisas de barulho para agir. O teu silêncio carrega autoridade. Enquanto o mundo exige provas, o teu mover se manifesta em silêncio, e o que era resistência se transforma em vitória. Espírito Santo, eu te apresento agora todas as muralhas da minha vida, as visíveis e as escondidas. Muralhas erguidas por feridas antigas, por palavras que deixaram cicatrizes, por medos que não confessei nem a mim mesmo. Entra nelas e mostra que o teu poder não conhece limites. Onde houver orgulho, derruba. Onde houver medo, desfaz. Onde houver incredulidade, lança por terra. Tu és o mesmo Espírito que derrubou os muros de Jericó sem espada, sem força humana, apenas com a presença do poder de Deus. Faz o mesmo hoje na minha vida. Que cada bloqueio espiritual, emocional ou físico seja arrancado pela raiz e que o teu sopro abra espaço para o novo de Deus. Há momentos em que o teu silêncio é o maior grito do céu. Quando não ouço tua voz, ainda assim sei que estás agindo. Quando não vejo movimento, é porque estás cavando no profundo, quebrando alicerces que eu não poderia ver. Espírito Santo, ensina-me a confiar no teu modo de agir. Nem sempre entendo, mas sempre creio. Porque sei que nenhuma muralha é eterna diante da eternidade do teu poder. Faz o que for preciso dentro de mim para que o teu propósito se cumpra, que o meu coração aprenda a esperar, sabendo que cada segundo de espera está me moldando para receber o que pediste que eu confiasse. Espírito Santo, toca o que o tempo não conseguiu curar. Visita o que deixei escondido. Há feridas que finjo que não existem, mas que tu conheces em detalhes. Penetra nelas com o teu amor e faz delas um testemunho. Que as lágrimas que derramei em silêncio se tornem sementes de restauração. Que tudo o que o inimigo tentou usar contra mim se torne plataforma para a tua glória. Derruba as muralhas da autopiedade, da solidão, da dúvida e da comparação. Ensina-me a enxergar o valor que tu me deste e a acreditar que, mesmo com as rachaduras, ainda sou o templo do teu Espírito. Quando tu entras, Espírito Santo, não há ruína que permaneça. O som da tua presença abala as estruturas do inferno. E enquanto muitos esperam trovões e relâmpagos, tu vens como um sussurro, discreto, mas irresistível. Um sopro teu é suficiente para desfazer o peso de anos de dor. Quando teu poder se move, o que era desespero vira adoração. O que era vergonha vira testemunho. O que era muralha se torna altar. E é por isso que hoje eu descanso. Porque sei que enquanto oro, tu já estás derrubando o que me impedia de avançar. Sei que as muralhas estão ruindo, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Porque tua presença é a prova viva de que o impossível se dobra quando o Espírito Santo decide agir.
Espírito Santo, há momentos em que o coração humano se apaga, quando o peso das perdas é maior que o desejo de continuar, quando a alma se cansa de esperar e o amanhã parece distante demais. É nesses instantes que o teu fogo se torna mais necessário do que nunca. Tu és o fogo que não consome, mas purifica. És a chama que ilumina quando tudo se torna escuro, e o calor que devolve vida ao que a frieza da dor tentou matar. Hoje, Espírito Santo, peço-te que reacendas dentro de mim aquilo que o desânimo apagou. Sopra sobre as brasas quase mortas da minha fé e transforma as cinzas em testemunho. Faz de cada decepção um combustível para que eu avance com mais força e propósito. Há sonhos, Espírito Santo, que o tempo engoliu. Planos que um dia nasceram com esperança, mas foram sufocados por derrotas, rejeições e medos. Eu os trago agora diante de ti. Sonhos enterrados, esquecidos, ridicularizados por quem não entendeu o chamado. Tu és o restaurador de promessas. O tempo pode ter passado, as circunstâncias podem ter mudado, mas o teu poder não muda. Tu não precisas de condições favoráveis para agir. Basta a tua vontade. E quando tu decides reacender um sonho, ninguém pode apagá-lo. Espírito Santo, toca agora o que adormece dentro de mim. Desperta as promessas que pareciam esquecidas. Reanima o propósito que o desânimo tentou sepultar. Tu conheces, Espírito Santo, as vozes que me disseram que já era tarde, que não valia mais a pena tentar. Tu viste as lágrimas escondidas atrás do sorriso, os tudo bem que escondiam o cansaço, os dias em que o fardo parecia mais pesado do que eu podia suportar. Mas o teu fogo não se apaga diante da fraqueza humana. Pelo contrário, é nela que te revelas ainda mais forte. A chama que vem de ti não depende do meu esforço, mas da tua graça. Sopra sobre mim, Espírito Santo, e reacende a coragem que o medo roubou. Reacende a esperança que o fracasso apagou. Reacende a alegria de acreditar que o que tu começaste, tu mesmo completarás. O teu fogo, Espírito Santo, não é destruição, é purificação. Ele queima o que é falso, consome o que é temporário e revela o que é eterno. Quando o teu fogo toca, o que é de Deus permanece e o que não é se dissolve. Queima, Espírito Santo, tudo o que me prende ao passado. Consome as lembranças que me fazem duvidar e purifica as intenções do meu coração. Faz-me renascer das cinzas com o brilho da tua presença, que os meus sonhos deixem de ser apenas planos e se tornem testemunhos do teu poder, que tudo o que eu fizer seja reflexo da tua glória e do teu propósito em mim. Espírito Santo, reacende também o amor que se esfriou. O amor por Deus, pela vida, pelas pessoas, pela minha própria história. Tantas vezes o coração endureceu por causa da dor, e a esperança se calou diante das decepções. Mas hoje eu te peço, acende em mim o fogo da compaixão, da empatia, da fé viva e do amor verdadeiro. Que eu volte a sentir prazer na tua presença, alegria em te servir e paz em te ouvir. Que a tua chama nunca se apague, mas permaneça acesa em cada amanhecer, lembrando-me de que ainda há promessas a serem cumpridas e milagres prestes a acontecer. E quando o cansaço tentar apagar essa chama, lembra-me que o teu fogo não depende do combustível da minha força, mas da tua fidelidade. Quando tudo parecer frio, sopra novamente. Quando eu vacilar, sustenta-me com tua presença, porque enquanto houver o teu fogo dentro de mim, haverá esperança, haverá fé e haverá recomeço. Espírito Santo, reacende em mim o sonho, o propósito e o chamado, que eu viva como uma chama viva no altar de Deus, e que o mundo veja, através da minha vida, que quando o Espírito Santo age, até os sonhos mortos se levantam e o impossível se dobra diante da sua glória. Espírito Santo, há lugares dentro de mim que nem as palavras conseguem alcançar. São memórias escondidas, dores silenciosas, lembranças que ainda gritam, mesmo que eu tente calá-las.
São feridas que o tempo não curou, apenas cobriu com a pressa de seguir em frente. Mas tu, Espírito Santo, és a luz que entra onde ninguém mais pode chegar. Tu não precisas de permissão para restaurar, nem de caminhos abertos para agir. Basta um toque teu, um sopro tua presença, e tudo o que estava encoberto se revela, tudo o que estava preso se liberta, tudo o que estava escuro se ilumina. Quando tu entras, as sombras perdem força, os medos se calam e o coração volta a respirar em paz. Há dores, Espírito Santo, que o mundo não compreende, e é por isso que só tu podes curá-las. Tu vês o que está por trás das lágrimas, o que se esconde atrás dos sorrisos, o que ninguém suspeita enquanto a alma sangra em silêncio. Onde a minha força falha, a tua graça sustenta. Tu entras no mais profundo da alma sem ferir, sem invadir, mas curando, ajustando, reconstruindo. Tua luz não expõe para humilhar, mas para restaurar. Quando ela toca, os fantasmas do passado perdem poder, e o que era vergonha se transforma em aprendizado. Espírito Santo, entra nas áreas esquecidas da minha história e acende nelas uma nova esperança. Tu és a presença que transforma o invisível. Aquilo que eu escondi de todos, tu já conhecias antes que eu nascesse. E mesmo assim, escolheste me amar. O teu amor não tem pressa, mas também não tem limites. Ele penetra as paredes mais grossas do coração e dissolve o peso do que parecia insuportável. Onde há ressentimento, tu colocas perdão. Onde há medo, tu derramas coragem. Onde há culpa, tu ergues restauração. E mesmo quando me sinto indigno, tua luz me mostra que ainda há propósito, ainda há chance, ainda há futuro. Porque o teu amor não busca perfeição, ele busca rendição. Espírito Santo, entra onde o homem não pode entrar. Na mente que não para, no coração que não entende, na alma que não encontra repouso. Toca os pensamentos que se perderam na ansiedade. Acalma o turbilhão das emoções e ensina-me a descansar em ti. Que tua luz substitua a inquietação por paz e a dúvida por confiança. Quando a tua presença habita, o impossível se reorganiza. As tempestades se tornam brisas, as feridas se tornam marcas de vitória, e o que antes era ruína se torna morada do teu poder. Tu és o farol no meio da escuridão, a voz suave que diz, eu ainda estou aqui. E mesmo quando o mundo tenta me convencer de que nada mudará, o teu brilho silencioso me lembra, tudo pode mudar em um instante quando a tua luz decide entrar. Espírito Santo, não passes de longe. Fica, permanece. Faz de mim um reflexo do teu brilho, que onde antes havia escuridão, haja testemunho. Onde havia desespero, haja fé. E onde havia lágrimas, haja risos. E quando eu me esquecer de como confiar, recorda-me que a tua luz nunca se apaga. Ela apenas espera ser convidada a entrar. Que o teu poder ilumine cada canto da minha existência e que eu jamais volte a viver nas sombras do que já foi. Porque quando o Espírito Santo entra, até o que ninguém viu é transformado pela luz que vem do céu. Espírito Santo, permanece comigo mesmo depois que a luz chega. Não permitas que eu volte às sombras do que já foi curado. Ensina-me a viver com a leveza de quem foi restaurado por dentro e a reconhecer que cada ferida agora é lembrança da tua fidelidade. Que a tua luz não apenas revele o que estava escondido, mas também me conduza por caminhos de sabedoria e discernimento. Que ela me proteja dos enganos do coração e dos disfarces do inimigo. E quando eu tentar esconder novamente alguma dor, que a tua presença me lembre que a verdadeira cura não está em fugir da escuridão, mas em deixá-la ser tocada por ti. Espírito Santo, continua sendo a minha claridade nos dias nublados, a minha lanterna nas noites silenciosas e o sol que me desperta para recomeçar todos os dias sob o brilho da tua graça. Espírito Santo, tu que não estás preso ao tempo, visita agora cada estação da minha vida. Eu olho para trás e vejo capítulos que não compreendo, momentos em que o atraso parecia castigo e o silêncio, abandono. Mas hoje eu entendo, o teu tempo nunca falhou.
apenas preparou. Quando tudo parecia parado, era o céu se movendo em segredo. Espírito Santo, ensina-me a enxergar o tempo não como inimigo, mas como ferramenta das tuas promessas. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nada do que vivi foi em vão, porque até as pausas serviram para alinhar-me ao teu propósito. Muitas vezes, o coração quer apressar o que só o céu pode amadurecer. Quer respostas rápidas, quer atalhos, quer livramentos imediatos. Mas tu, Espírito Santo, não operas pela pressa humana, operas pela perfeição divina. Quando decides agir, até o que parecia perdido se recompõe. Tu dominas o relógio da eternidade. E quando o teu mover alcança o tempo, o que era atraso vira proteção, o que era perda vira propósito, e o que era espera se transforma em milagre. Mostra-me, Espírito Santo, que os teus atrasos não são negação, mas construção, que a demora é o espaço onde a fé é provada e o caráter moldado. Espírito Santo, toca nas memórias que ainda doem. Há acontecimentos que deixaram marcas, erros que o arrependimento não apaga e caminhos que eu gostaria de refazer. Mas tu és o restaurador do que o tempo corroeu. Tu és capaz de devolver anos de alegria perdidos em dias de dor. Tu entras no passado não para reviver o sofrimento, mas para redimir o que parecia perdido. Faz-me compreender que nada está realmente fora do teu alcance e que até o que foi manchado pela fraqueza pode ser reescrito pela tua graça. Quando olho para o futuro, Espírito Santo, às vezes o medo tenta se disfarçar de prudência. Tenta me convencer de que é tarde demais, que o tempo se foi, que as oportunidades não voltam. Mas tu és o Deus das reviravoltas. Um instante da tua presença pode compensar décadas de desânimo. Quando tu decides agir, os ponteiros giram a teu favor e o que era desvantagem se torna testemunho. Que a minha confiança não esteja nas datas, mas no teu propósito. Que eu aprenda a caminhar em paz mesmo quando não sei quando acontecerá, apenas confiando que acontecerá. Espírito Santo, ensina-me a viver o agora com plenitude. O passado foi aprendizado, o futuro é promessa, mas o presente é o teu altar. Aqui, diante de ti, quero descansar o coração. Não em expectativas humanas, mas em tua soberania. Faz-me entender que o tempo não é o que define as tuas promessas, é a tua palavra. Quando tu falas, até o tempo se curva, as estações obedecem, as oportunidades retornam e as portas se abrem. E quando eu me sentir cansado da espera, lembra-me que o tempo não está contra mim, ele está nas tuas mãos. E se o tempo está nas tuas mãos, nada se perdeu, nada foi em vão e nada é tarde demais. Espírito Santo, toma o controle das minhas horas, dos meus planos e da minha história. Transforma cada segundo em semente, cada espera em preparo e cada atraso em milagre. Porque quando o Espírito Santo age, até o tempo se dobra diante da vontade de Deus. Espírito Santo, tua presença é o fôlego que mantém o universo de pé. Foi o teu sopro que fez o pó ganhar vida, que deu voz ao que era mudo e movimento ao que era estático. Tu és o mesmo hoje, e o teu sopro continua criando, curando e transformando. Por isso, neste momento, eu te peço, sopra sobre tudo o que em mim parou, sobre a fé que adormeceu, sobre os planos que murcharam, sobre os sentimentos que se perderam. Um sopro teu é suficiente para fazer o impossível se curvar. Tu não precisas de muito. Bastam segundos de tua presença para que o que estava morto volte a pulsar. Há áreas da minha vida que clamam por um toque teu, Espírito Santo. Situações que os olhos humanos já consideram perdidas, mas que o céu ainda chama de oportunidade para um milagre. Sopra sobre a enfermidade e transforma o diagnóstico em testemunho. Sopra sobre a escassez e faz nascer provisão onde não havia esperança. Sopra sobre os relacionamentos quebrados e restaura o que parecia destruído. O teu sopro não apenas cura, ele reconstrói.
Ele entra onde o homem não pode operar e realiza o que nenhuma força humana conseguiria realizar. Quando o teu vento sopra, os limites desaparecem, as barreiras caem e o sobrenatural se torna natural. Espírito Santo, eu te convido a soprar sobre os lugares secos da minha alma. Quantas vezes me senti como um vale de ossos secos, sem direção, sem fôlego, sem força. Mas a tua voz ainda ecoa, profetiza e o Espírito virá. Então eu te peço, vem Espírito Santo, faz o que a minha oração não consegue. Transforma este deserto em jardim. Dá vida ao que já foi esquecido e faz o impossível florescer diante dos meus olhos. Que o teu vento leve embora toda a amargura, toda a culpa e toda lembrança que me impede de avançar. Há poder no teu sopro, Espírito Santo, porque ele carrega a essência do próprio Deus. Quando sopras, a tristeza perde o domínio, a enfermidade perde força e o medo perde o trono. Sopra sobre as minhas palavras, para que transmitam vida e não dor. Sopra sobre meus pensamentos, para que sejam moldados pela fé e não pela dúvida. Sopra sobre o meu coração, para que ele ame o que é eterno e desapegue do que é passageiro. Que o teu sopro me conduza ao centro da tua vontade e que a tua presença se torne o ar que eu respiro. Espírito Santo, sopra sobre o impossível até que ele se curve. Sopra sobre os muros que ainda me prendem, sobre as portas que ainda resistem, sobre os corações que precisam ser tocados. Tu és o vento que vem sem aviso, mas chega com propósito. Tu não pedes permissão, tu simplesmente transformas. Quando o teu sopro passa, a enfermidade é curada, a alma é restaurada e a esperança volta a nascer. Que este seja o momento do teu mover. Que cada respiração minha seja lembrança de que o teu poder ainda está ativo e operante em mim. E mesmo quando não sentir o teu vento, que eu saiba que ele continua soprando, talvez não do lado de fora, mas dentro de mim, porque às vezes o maior milagre não é o que acontece ao redor, mas o que se ergue no silêncio da alma. Espírito Santo, sopra outra vez. Sopra até que o que está morto se levante, até que o que era impossível se renda e até que o meu coração volte a queimar com o fogo do teu amor. Porque quando tu sopras, o milagre não é uma promessa, é uma realidade viva. Espírito Santo, continua soprando até que toda resistência interna se desfaça. Que teu vento percorra os lugares mais escondidos da minha alma, onde ainda há dúvidas, ressentimentos e feridas que não entreguei por completo. Que o teu sopro não apenas desperte o que estava adormecido, mas também leve embora o que já não pertence ao propósito de Deus para mim. Sopra sobre meus relacionamentos, sobre meus projetos, sobre meus pensamentos e sobre tudo o que ainda tento controlar. Que o teu vento leve embora o peso do passado e traga o frescor de um novo começo. Espírito Santo, sopra até que cada parte da minha vida se alinhe à tua vontade. Que ao final eu possa olhar e reconhecer: não foi sorte, não foi acaso. Foi o teu sopro que fez o milagre acontecer e foi o teu amor que me manteve de pé enquanto ele se cumpria. Espírito Santo, o mundo fala alto demais. São tantas vozes disputando espaço dentro da mente. A dúvida, o medo, a culpa, o desespero, todas tentando abafar o som da tua verdade. Mas tua voz é diferente. Ela não grita, ela guia, não confunde, esclarece, não pressiona, liberta. Quando tu falas, até o caos encontra ordem. E é por isso que agora, Espírito Santo, eu te peço, fala comigo. Fala de um jeito que eu compreenda, mesmo quando as palavras se perdem. Fala de um modo que o meu coração entenda, ainda que a mente não consiga explicar. Tua voz é o farol no meio das tempestades da alma. É o som da segurança quando tudo parece desmoronar. Quantas vezes caminhei sem te ouvir, achando que sabia o caminho, mas acabando em becos de frustração e dor. Quantas vezes busquei respostas nas pessoas, enquanto ignorava a tua direção silenciosa.
Espírito Santo, ensina-me a discernir tua voz entre tantas outras. Que eu não confunda o barulho das emoções com a tua vontade. Que eu não siga o impulso do medo, mas a convicção da fé. Que eu aprenda a parar, silenciar o mundo e ouvir o sussurro do céu dizendo: este é o caminho, anda por ele. Tua voz não apenas mostra a direção, ela sustenta a jornada. Quando tu falas, até os passos vacilantes se tornam firmes, porque a alma reconhece o timbre do Criador. Espírito Santo, fala às áreas da minha vida que precisam de teu conselho. Há decisões que me pesam, portas que não sei se devo abrir, caminhos que parecem bons, mas podem esconder armadilhas. Que tua voz seja a bússola que aponta sempre para o propósito de Deus. Não quero andar pelo que parece certo, quero andar pelo que é tua vontade. Mesmo que o caminho seja estreito, se for o teu, será seguro. Mesmo que o trajeto seja longo, se for o teu, valerá a pena. Fala, Espírito Santo, e cala as vozes que tentam me afastar do destino que o céu escreveu para mim. Há momentos em que tua voz vem como um trovão e outros em que chega como um sussurro suave, mas em ambos há poder. Quando tu falas, as trevas recuam, o inimigo se cala e o coração se acalma. Tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E se eu te ouvir com atenção, não tropeçarei. Espírito Santo, fala até que a dúvida se renda. Fala até que o medo perca força. Fala até que o meu coração volte a confiar plenamente. Eu não quero apenas ouvir tua voz, quero obedecê-la, porque a obediência é a forma mais pura de adoração. Espírito Santo, dá-me sensibilidade para te ouvir até nas pequenas coisas, nos detalhes que parecem insignificantes, mas onde o teu propósito se revela. Fala nas pausas, nos silêncios, nos momentos em que a minha pressa quer atropelar o teu tempo. Ensina-me que tua voz nem sempre diz o que quero, mas sempre diz o que preciso. E quando ela corrigir, que eu aceite. Quando ela redirecionar, que eu confie. Quando ela silenciar, que eu espere. Porque tua direção nunca erra e o teu caminho sempre leva à vida. E se algum dia eu tentar seguir sozinho, Espírito Santo, não permitas que eu vá longe demais. Puxa-me de volta com a tua voz de amor, ainda que para isso eu precise parar de novo e recomeçar. Porque prefiro andar devagar contigo do que correr sem ti. Que tua voz seja meu norte, meu guia, minha segurança e minha paz. E que cada passo dado sob tua direção seja um testemunho vivo de que quando o Espírito Santo fala, até o impossível aprende o caminho da obediência. Espírito Santo, há momentos em que o teu silêncio fala mais alto do que qualquer resposta. Quando oro e o céu parece quieto, quando clamo e não ouço eco algum, é aí que percebo. O teu silêncio não é ausência, é ensino. Tu não me abandonas, apenas me fortaleces no invisível, porque enquanto espero, tu moldas. Enquanto não falo, tu operas. Enquanto me sinto só, tu me preparas. Espírito Santo, dá-me sabedoria para compreender que o silêncio do céu nunca é rejeição, é estratégia. Tu sabes quando falar e quando apenas sustentar. E ainda que eu não perceba, és tu quem me mantém de pé, mesmo quando o chão parece se desfazer sob os meus pés. Quantas vezes, Espírito Santo, a minha alma quis desistir porque não entendeu o teu tempo. Eu chorei acreditando que o teu silêncio era indiferença, quando na verdade era proteção. Tu conheces os caminhos que eu não vejo e os perigos que eu não imagino. Tua demora não é descuido, é amor em forma de espera. Ensina-me a ver o teu cuidado nas pausas, a sentir tua presença, mesmo quando não há sinais, porque quando tu te calas, é o momento em que mais me observas, testando se confio na tua mão, mesmo sem enxergar o teu rosto. Espírito Santo, eu não quero apenas te sentir, quero aprender a te confiar. Espírito Santo, tua força é o sustento dos que não têm mais forças.
Quando a alma se cansa e a mente se perde, és tu quem renova. Quando ninguém entende a dor que trago por dentro, és tu quem permanece. Tua força não vem como explosão, mas como alívio. É o abraço invisível que me levanta quando o peso da vida me faz curvar. Eu sei que, mesmo quando o teu agir é imperceptível, o teu poder continua operando em mim. Cada suspiro que dou é prova de que ainda estás aqui, sustentando o que sem ti já teria desmoronado. Há dias em que a fé parece pequena demais, em que o corpo se arrasta e o coração se cala. Mas é justamente nesses dias que a tua força se revela em toda a sua glória. Porque tu te aperfeiçoas na fraqueza. Tu transformas o pouco em muito, o cansaço em coragem, a lágrima em combustível. Espírito Santo, ensina-me a permanecer firme, mesmo quando a emoção vacila. Que eu não dependa do que sinto, mas do que sei. Que o teu poder jamais falha, que tua presença jamais se ausenta e que o teu amor jamais se esgota. Espírito Santo, tu és o amparo do invisível, o consolo dos que esperam em silêncio. Quando as palavras já não saem, tu interpretas meus gemidos. Quando os pensamentos se confundem, tu reorganizas o caos. Tu és a força que ninguém vê, mas todos sentem. A paz que o mundo não entende, mas o coração reconhece. Mesmo sem voz, minha alma te adora, porque sabe que o silêncio não é o fim, é o terreno onde germinam os milagres. E assim, Espírito Santo, enquanto o mundo exige provas e respostas, eu escolho permanecer em tua presença. Escolho descansar no silêncio que cura, no tempo que prepara e na força que sustenta. Não quero controlar o que só o céu entende. Quero apenas continuar de pé, sustentado pelo teu poder invisível, confiante de que mesmo quando nada parece acontecer, o teu mover é real. Porque quando o Espírito Santo sustenta, nem o silêncio é vazio, ele se torna o prelúdio de um milagre. Espírito Santo continua sendo a minha fortaleza nos dias em que tudo parece sem sentido. Quando o cansaço espiritual quiser me fazer parar, renova em mim a chama da fé que o tempo não conseguiu apagar. Ensina-me a não confundir descanso com desistência, nem silêncio com abandono. Que eu aprenda a ver tua mão, mesmo quando não a sinto, e a reconhecer teu cuidado nas pequenas coisas que passam despercebidas. Que o teu poder se aperfeiçoe em minha fraqueza e que a minha entrega seja o solo onde germinam os milagres invisíveis. Espírito Santo, sustenta-me até que o amanhecer chegue e que ao abrir os olhos eu veja que a tua presença nunca se ausentou, apenas me ensinou a confiar no meio da ausência aparente. Espírito Santo, tu és a força que rompe barreiras invisíveis, o poder que atravessa fronteiras humanas e desafia o impossível. Não há prisão que te detenha, nem muralha que te contenha. Quando o teu poder se manifesta, o que era limite se torna ponto de partida, e o que era fim se transforma em novo começo. Espírito Santo, eu te peço, quebra agora tudo o que me impede de avançar. Rompe as correntes da dúvida, os muros do medo e as amarras da incredulidade. Liberta-me dos pensamentos que me fazem pequeno e das vozes que tentam apagar a minha fé. Tu és o mesmo Espírito que abriu o mar diante de Moisés e derrubou as muralhas de Jericó, e esse mesmo poder ainda age hoje. Quantas vezes eu mesmo construí os meus próprios limites, acreditando que não podia, que não era capaz, que o tempo havia passado. Quantas vezes deixei que as opiniões dos outros se tornassem prisões dentro da minha mente. Mas hoje, Espírito Santo, eu te entrego essas amarras. Entra na minha mente, transforma meus pensamentos e ensina-me a enxergar com os olhos da fé. Que eu não viva mais de acordo com o que vejo, mas com o que creio. Que eu não me limite ao que é lógico, mas me estenda ao que é eterno. Quando o teu poder opera, até as impossibilidades se realinham ao propósito de Deus. Espírito Santo, rompe também os limites espirituais. Se há cadeias invisíveis que me impedem de sentir a tua presença, destrói-as agora.
Se há laços de medo, de culpa, de pecado ou de cansaço espiritual, desfaz cada um deles. Eu não quero mais ser um espectador da fé. Quero viver o sobrenatural como realidade. Ensina-me a crer além do que o mundo chama de possível. Mostra-me que a tua força não depende da minha capacidade, mas da minha entrega. Que eu diminua para que o teu poder cresça e que cada fraqueza minha se torne o lugar perfeito para a tua manifestação. Espírito Santo, tu és o vento que ninguém controla e o fogo que ninguém apaga. Tua presença não é previsível, é transformadora. Rompe o que está estagnado, desperta o que dorme, liberta o que está preso. Sopra sobre tudo o que me impede de prosseguir e faz-me atravessar os lugares onde antes eu recuei. Quando o teu poder vem, o medo se dissolve, o passado perde domínio e o futuro se enche de possibilidades. Rompe o que o inimigo ergueu para me deter e mostra que nenhuma força pode resistir ao teu mover. Há limites que o homem impôs sobre mim, palavras, julgamentos, comparações. Mas quando o Espírito Santo age, essas vozes perdem o direito de definir quem eu sou. Tu me chamas pelo nome e me levas além das fronteiras que eu mesmo estabeleci. Tu não me criaste para viver preso em dúvidas, mas para caminhar em liberdade. Que o teu poder me empurre além do medo, além do conforto, além do conhecido. Que cada passo seja guiado pela fé e sustentado pela tua presença. Espírito Santo, rompe os limites que o tempo impôs, os que a dor criou e os que a incredulidade sustentou. Rompe o cansaço, rompe o comodismo, rompe o conformismo. Que o teu poder me ensine a sonhar de novo, a lutar outra vez e a crer sem reservas. E quando eu olhar para trás, que eu veja o impossível dobrado aos teus pés, porque quando o Espírito Santo decide agir, os limites deixam de existir e o impossível se torna o palco onde Deus revela a sua glória. Espírito Santo, há um tipo de paz que o mundo não consegue oferecer. Uma paz que não depende das circunstâncias, nem do controle, nem da ausência de problemas. Essa paz vem apenas de ti. É o descanso que invade o coração, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. É o sossego da alma, que sabe que o céu ainda está no comando, mesmo quando a terra se agita. Espírito Santo, eu clamo por essa paz agora. Aquieta as tempestades da minha mente, silencia as vozes do medo e cobre-me com a serenidade que só o teu toque pode trazer. Eu sei que o teu silêncio não é distância, é cuidado. E sei também que quando tua paz chega, até as batalhas mais violentas perdem o poder de me destruir. Quantas vezes procurei essa paz em lugares errados? Busquei em pessoas, em conquistas, em promessas humanas, e em todas elas encontrei apenas alívio momentâneo. Mas a tua paz, Espírito Santo, é diferente. Ela não muda quando o cenário muda. Ela não depende de quem fica ou vai. Ela é sólida, profunda, eterna. É o tipo de paz que me permite dormir mesmo no meio da tempestade, porque sei que tu estás no barco. É a mesma paz que sustentou Jesus quando os ventos se levantaram e todos pensaram que iriam perecer. Espírito Santo, ensina-me a confiar da mesma forma, a descansar mesmo quando os relâmpagos rasgam o céu, porque o teu poder é maior que qualquer vento. Há dias em que o coração se torna campo de guerra, o medo grita, a ansiedade corrói, o desespero tenta dominar. Mas é nesses dias que tua paz se torna escudo. Quando ela chega, as armas caem, os pensamentos se alinham e a alma lembra que não está só. Espírito Santo, guarda a minha mente como prometeste em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que essa paz vigie cada pensamento, cada emoção, cada palavra, que ela se torne muralha invisível ao redor da minha fé. Espírito Santo, há pessoas que estão ao meu redor e não entendem o que sinto, e talvez nunca entenderão, mas tu entendes.
Tu sabes o peso que carrego e o motivo de cada lágrima derramada no escuro. Tu sabes quando tento parecer forte, enquanto por dentro tudo se fragmenta. Por isso eu te peço, derrama tua paz sobre mim como um bálsamo. Não aquela que apenas acalma, mas a que cura. Que ela percorra cada canto do meu ser, retirando as pedras que bloqueiam o fluir da tua presença. Que onde há tensão, haja descanso. Onde há dor, haja consolo. Onde há medo, haja confiança. Espírito Santo, faz-me compreender que a paz não é a ausência de batalhas, é a certeza de que tu estás em cada uma delas. Ensina-me a não fugir das tempestades, mas a atravessá-las contigo. Que a tua paz seja a âncora que me mantém firme quando as ondas tentarem me levar. Dá-me a sabedoria de reconhecer que a guerra pode continuar lá fora, mas dentro de mim pode reinar a calma que vem do céu. Eu não quero viver à mercê das circunstâncias. Quero viver sustentado pela confiança. Que o teu sopro leve embora toda a inquietação e me faça lembrar que mesmo quando tudo parece fora de controle, o teu trono continua inabalável. Quantas vezes, Espírito Santo, eu confundi paz com ausência de movimento, achando que estar em silêncio era desistir. Mas hoje eu entendo que há poder no descanso. Que quando descanso em ti, tu trabalhas por mim. Que quando me calo, o céu fala. Que quando espero, o teu plano se revela. A tua paz é o solo onde o milagre germina. Ela me ensina que não preciso ver para crer, nem entender para confiar. Basta saber que tu estás aqui, que o teu Espírito habita em mim e que por isso nenhuma tempestade é forte o suficiente para me arrancar do lugar onde me plantaste. E quando o coração se apertar novamente, Espírito Santo, lembra-me que a tua paz não é uma emoção, é uma pessoa, és tu. És a presença que acalma, a voz que consola e o abrigo que protege. Que eu nunca busque fora o que já habita dentro. Que eu me lembre que a verdadeira paz não é a ausência de som, mas a harmonia entre o céu e o coração. Espírito Santo, permanece em mim e faz da tua paz o meu refúgio constante. E mesmo quando o mundo me pressionar, que eu continue firme, sereno e confiante. Porque quando o Espírito Santo está presente, a alma não desmorona, ela floresce. A guerra pode continuar, mas a paz prevalece. Porque onde o teu Espírito habita, o medo se curva, o caos se cala e o impossível aprende a descansar. Essa é a paz que ultrapassa todo entendimento. A paz que não explica, mas transforma. A paz que não promete ausência de dor, mas garante presença constante. A paz que só o Espírito Santo pode conceder. Espírito Santo, tu és o início, o meio e o fim de toda transformação verdadeira. Quando o teu poder se manifesta, o improvável se cumpre, o impossível se dobra, e o coração humano reconhece que nada é maior do que a tua presença. Esta oração nasceu da fé, cresceu em meio à entrega e termina envolta na certeza de que o céu já respondeu. Porque quando o teu espírito se move, nenhuma palavra se perde, nenhum clamor é ignorado, nenhuma lágrima é em vão. Tu és o sopro que traz vida onde só havia desespero, a força que sustenta quando a alma quer desistir, e a voz que lembra que ainda há esperança mesmo depois da queda. Espírito Santo, obrigado porque sei que o teu agir já começou, mesmo antes que eu pudesse perceber. Tu és a resposta para as perguntas que o tempo não soube explicar. És o alívio para a dor que ninguém conseguiu entender. O teu poder é o remédio da alma cansada e o abrigo de quem se sente perdido. Quando tu chegas, o ambiente muda, o ar muda, o coração muda. E o que antes parecia um fim, transforma-se em um recomeço moldado pelas tuas mãos. Espírito Santo, eu te agradeço por permanecer mesmo quando eu quis fugir, por me esperar quando eu quis desistir, por me ensinar quando eu resisti. Tua paciência é infinita, teu amor é incomparável, e tua presença é a prova de que o céu nunca se esquece de quem clama de coração sincero. Hoje eu declaro:
Nada pode deter o que o Espírito Santo decidiu restaurar. Nem o tempo, nem a distância, nem o peso dos erros passados. Porque onde o teu nome é invocado, as correntes se partem, os grilhões se rompem e o impossível se curva. Eu entrego diante de ti tudo o que ainda não entendo, confiando que o teu plano é maior que a minha visão. Sei que mesmo nas demoras, tu estás agindo. Mesmo nos silêncios, tu estás preparando. Mesmo nas lágrimas, tu estás me purificando. Espírito Santo, continua operando, porque a tua obra é perfeita e o teu tempo é infalível. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu coloco toda a minha vida nas tuas mãos. Cada área, cada pensamento, cada passo, cada decisão. Que o teu poder continue guiando meus dias e que a tua presença nunca se afaste de mim. Derrama sobre mim a tua paz, cobre-me com tua proteção e sela o meu coração com a certeza de que o teu amor é eterno. Que tudo o que eu fizer, pensar e desejar tenha o teu selo e a tua direção. Que a minha casa seja morada da tua presença. Que minha mente seja território da tua sabedoria e que minha alma seja abrigo da tua voz. Espírito Santo, renova-me a cada amanhecer, fortalece-me a cada desafio e transforma-me em testemunho vivo do teu poder. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque sei que esta oração não termina aqui. Ela continua em forma de fé, em forma de paz, em forma de promessa sendo cumprida. O teu agir não cessa quando digo amém, porque o teu propósito é contínuo. A cada respiração minha, há um lembrete de que o teu Espírito habita em mim, e enquanto houver vida, haverá motivo para te adorar. Tu és o centro de tudo, o consolo que preenche o vazio, o fogo que purifica e o amor que jamais se apaga. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Quando o Espírito Santo age, algo muda de forma definitiva dentro de nós. A alma se acalma, o peso se desfaz e a vida começa a se alinhar com os propósitos do céu. Não é apenas o ambiente que se transforma, é o coração. Onde havia medo, nasce coragem. Onde existia dor, floresce paz. Onde tudo parecia perdido, o Espírito Santo faz brotar esperança. Esta oração é mais do que palavras. É uma semente espiritual que continua germinando mesmo depois que o vídeo termina. Cada clamor aqui feito foi ouvido e cada lágrima que caiu foi registrada pelo próprio Deus. E se você deseja conhecer ainda mais sobre o poder e a presença do Espírito Santo, aprofunde-se nessa caminhada de fé com o e-book que preparamos. Nele, você encontrará ensinamentos e reflexões que vão fortalecer sua comunhão diária com Ele e reacender a chama do Espírito em sua vida. O link está no primeiro comentário fixado neste vídeo. Esse é um passo simples, mas que pode transformar completamente sua vida espiritual. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça, compartilhe o seu pedido de oração nos comentários, porque queremos interceder por você. Que o Espírito Santo continue guiando seus caminhos e que Deus derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida. Até o próximo vídeo.